Um super alimento muito consumido em forma de pó, de raiz, de cápsula, em gotas lipossomais. Hoje a gente vai iniciar uma série chamada Super Alimentos, onde todas as semanas eu vou trazer alimentos super importantes, necessários tanto na prevenção quanto no tratamento das doenças autoimunes, que vão te ajudar bastante na melhora da qualidade de vida. E são alimentos super acessíveis que você vai poder incluir todos os dias na sua rotina. Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Aqui eu falo todas as semanas com mulheres que querem conviver bem com o seu ciclo, prevenindo ou calando as suas doenças autoimunes. Então eu quero que você já comece esse vídeo curtindo, compartilhando com as amigas nos grupos de WhatsApp, para que todas possam acompanhar essa série Super Alimentos que começa hoje. Ativa também o sininho para que toda semana que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, você receba em primeira mão. E é claro, se inscreva no canal. E a gente inicia a nossa série Super Alimentos com a cúrcuma. A cúrcuma, muito confundida com o açafrão da terra, tem sido muito recomendada para vários objetivos: antioxidantes, anti-inflamatórios, modulação da imunidade, que é uma das principais funções que as pessoas conhecem, tanto que ficou muito famoso o uso dos shots matinais, com várias combinações com cúrcuma, glutamina, limão, extrato de própolis. E a gente vai falar hoje com o máximo de detalhes sobre a cúrcuma e a necessidade que você tem de incluir esse alimento na sua rotina. Você vai conhecer hoje todos os benefícios, as recomendações, as melhores doses, algumas receitas que eu vou trazer também e a melhor forma de consumir. Será que é pela alimentação? Será que é melhor que seja suplementado? Será que todo mundo pode suplementar? Qual é a melhor forma? Na forma de pó, na forma de raiz raladinha, cozinhar, consumir cru, na forma de chá, utilizar em cápsulas, em pó ou em gotas lipossomais, que são mais biodisponíveis. É sobre tudo isso que você vai saber hoje. Então fica até o final desse vídeo para você aprender tudo. Para começar, eu já quero te esclarecer a diferença entre o açafrão da terra e o açafrão. Açafrão tem uma cor avermelhada, que na verdade são as flores do vegetal que compõe o açafrão da terra. Como assim? Eu vou te explicar. Essas flores são muito utilizadas na culinária, principalmente indiana, mas é muito pouco conhecida no consumo por nós, aqui do Ocidente. Essa flor é também chamada de crocus sativus. Ela pode ser isolada e manipulada em farmácias com outros objetivos, tá? Mas que não é o assunto de hoje. O que a gente vai falar mesmo é sobre o açafrão da terra, que é aquela raiz muito parecida com o gengibre. A diferença é que quando a gente corta o interior dessa raiz, é alaranjado e não branquinho como o gengibre. E esse açafrão da terra é que tem essas infinitas possibilidades de uso atualmente, que eu vou citar cada uma delas, que a gente pode utilizar essa raiz ralada, fatiada, colocando em sucos, ou o pó, que é um processamento dessa raiz, e esse pó a gente vai encontrar em lojas a granel e vai encontrar também empacotado de um fornecedor. E eu já te aviso de antemão que é muito mais confiável, é muito mais seguro que você compre o pó industrializado, proveniente de um fabricante em que a embalagem está fechada, ou em forma de cápsula. Só que nesse caso você vai comprar pronto ou um profissional vai precisar fazer a prescrição dessa cúrcuma manipulada, muitas vezes combinada com outros ativos que vão ajudar na absorção dela, como por exemplo a quercetina e a piperina, que eu vou falar daqui a pouquinho para você, a importância da associação desses três ativos para que você potencialize a absorção da curcumina. Mas por que a importância de evitar comprar esse alimento a granel? Porque a gente não sabe a procedência. Principalmente o armazenamento nas lojas a granel, a gente não sabe há quanto tempo aquele alimento está ali dentro, se aquela quantidade ela foi totalmente renovada, se o recipiente foi higienizado. Porque muitas vezes, quando chega uma nova entrega, o próprio lojista não tem a preocupação de retirar aquele resíduo anterior que estava no fundo do recipiente, higienizar o recipiente e colocar o produto novo. Na maioria das vezes, se coloca o produto novo sobre o produto que já estava naquele recipiente. Então, qual é o risco que pode acontecer aí? Não só na cúrcuma, mas em relação a qualquer alimento a granel, as castanhas, as oleaginosas, as frutas secas. O problema é que esse alimento que ficou ali no final, no fundo do recipiente, na entrega anterior, pode haver ali uma proliferação de fungos,
pela umidade, pelo recipiente ficar fechado, pelo tempo em que aquele alimento ficou ali dentro. E se uma nova remessa desse produto é colocada sobre esse produto antigo, esses fungos vão proliferar para o alimento novo e aí realmente não é muito adequado. Por isso que eu sempre recomendo que o consumo seja feito de preferência do alimento proveniente de um fabricante. Sejam folhas de chá, sejam as castanhas, as frutas secas e também esses alimentos em pó, os secos. Uma das características importantes dessa cúrcuma, que é esse superalimento que a gente está abrindo aqui a nossa série, é que ele é insolúvel em água, ele é mais solúvel em gordura. Por isso é importante, na hora de consumir a cúrcuma, na forma de pó principalmente, que a gente combine com alguma fonte, algum veículo gorduroso, como por exemplo o TCM, o óleo de coco, o azeite de oliva, para que os compostos bioativos dessa cúrcuma possam ser mais bem absorvidos lá no intestino. Tem que ter sempre esse veículo gorduroso de preferência. Se você vai utilizar essa cúrcuma em pó, por exemplo, em temperos para salada, ou para temperar um frango, para colocar na sopa, pensando em melhorar a absorção dela, você pode associar, no caso aí, com uma fonte gordurosa como o azeite de oliva e acrescentar uma pequena quantidade de piperina, que é o ativo da pimenta preta, e da quercetina, que está presente na cebola roxa. Então, por exemplo, um molho de salada, você pode associar a cúrcuma com o azeite de oliva, a pimenta preta em pó e a cebola roxa. Se essa mesma composição for oferecida por cápsulas, vai ser necessário que um profissional faça essa prescrição da formulação manipulada, combinando aí não os alimentos, mas os compostos bioativos desses alimentos. Nesse caso aí, a piperina, a quercetina da cebola e a curcumina da cúrcuma. Fazendo a associação proporcional entre as doses, a gente vai ter uma potencialização para a absorção dessa cúrcuma, principalmente a piperina, porque lá no nível intestinal, essa piperina vai inativar algumas substâncias produzidas no intestino que inibem a absorção da cúrcuma. Só que com a presença da piperina, ela inativa essa substância e facilita a absorção da cúrcuma. Por isso que é importante demais ao consumo da cúrcuma, alimento ou em forma de cápsula, que a piperina esteja associada. E vamos falar das funções importantes da cúrcuma para a saúde, tanto na prevenção quanto no tratamento. E aqui, como o nosso assunto principal são as doenças autoimunes no universo feminino, a cúrcuma tem uma ampla indicação na prevenção e na modulação de todas as doenças autoimunes. Então, se você tem artrite, dores articulares, no caso, se o problema é de pele, é psoríase, é rosácea, dermatite atópica, é um vitiligo, ou as doenças autoimunes sistêmicas, como o lúpus. E também entra aí o Hashimoto, que é a tiroidite de Hashimoto ou doença de Hashimoto. Ou seja, todas as doenças autoimunes são muito beneficiadas pelo uso regular da cúrcuma, até porque as doenças autoimunes têm a mesma base, como todo mundo aqui que me segue, que acompanha o canal, já sabe. A base das doenças autoimunes é uma desregulação da imunidade, tem também a questão genética, tem uma base inflamatória muito forte. E o que vai realmente mudar em cada doença autoimune é onde ela se manifesta. Esses exemplos que eu acabei de citar são os exemplos reais. Então, por isso que eu sempre chamo a atenção, quando a gente tem uma doença autoimune, as chances de você desenvolver uma segunda ou uma terceira doença autoimune, se você não cuida adequadamente desse terreno biológico, que é a modulação da inflamação, a modulação da imunidade, cuidar da saúde intestinal, se você não faz esse cuidado básico, as chances de você vir a desenvolver uma segunda, uma terceira, uma quarta doença autoimune é muito grande. Então, todo cuidado é pouco. E a nutrição, ela é fundamental para cuidar desse lastro, desse terreno biológico que é tão importante que a gente faça o cuidado diário, principalmente focando na prevenção. Porque depois que a doença chega, depois que ela acontece, fica muito mais difícil. A gente tem que ter muito mais restrições e muito mais atenção. Então, prevenir é sempre o melhor caminho. Então vamos à primeira função importante da curcumina, que é a função anti-inflamatória, tão conhecida. Porque o uso regular da curcumina, ela vai diminuir dores articulares, diminuir a inflamação do corpo como um todo. Um corpo inflamado é um corpo mais vulnerável a infecções virais, principalmente. E para poder te explicar isso com mais detalhes, eu vou colocar aqui na descrição o link para um vídeo onde eu explico mais detalhadamente sobre o processo inflamatório, sobre o nosso terreno biológico e os alimentos que pioram essa inflamação. Importância número 2 do uso regular da curcumina. Ela é um excelente pré-biótico. Você já ouviu falar em pré-bióticos? Eu acho que você já deve ter ouvido falar muito em probióticos. Os probióticos são as bactérias consideradas boas,
bactérias saudáveis que a gente utiliza, tanto comprado manipulado ou comprado pronto na farmácia, que são cepas de bactérias que têm um efeito positivo no nosso organismo, principalmente lá no nosso intestino. É importante lembrar que nós já temos as bactérias boas naturalmente presentes no nosso corpo. Isso aí vai ser determinado pela rotina alimentar, pela rotina de sono, de atividade física, de ingestão de água. Ou seja, todos esses fatores básicos que a gente tem quando a gente cuida da nossa saúde, principalmente o que a gente come, é o que vai determinar o tipo de bactéria presente no nosso intestino. Então, não necessariamente você precisa usar o probiótico isolado para modular o seu intestino. Talvez em situações pontuais de inflamação, de desajuste da imunidade, um uso de antibiótico, de anti-inflamatório pontualmente, é necessário fazer o uso associado aí por algum tempo, 30, 60 dias, de cepas isoladas de probióticos. Mas não é algo que a gente precise usar a vida inteira como alternativa para fazer essa regulação da nossa saúde intestinal, porque esse papel quem faz são as fibras alimentares. Um consumo regular de frutas, de legumes, de grãos integrais, de sementes, de oleaginosas, vai te ajudar de forma regular, de forma constante, a melhorar o tipo de bactéria que vai fazer parte do seu intestino. Por quê? Porque essas fibras são considerados pré-bióticos, ou seja, são resíduos que não são digeridos, que chegam intactos lá no intestino, e as nossas bactérias que moram no intestino, elas vão utilizar essas fibras para fermentar. E quando elas fazem essa fermentação, elas liberam substâncias chamadas ácidos graxos de cadeia curta, e esses ácidos graxos de cadeia curta vão servir para manter a saúde do nosso intestino, da nossa parede intestinal. Além de que essas bactérias utilizam essas fibras como fonte energética para que elas se proliferem. Então, quando a gente dá essa comidinha certa, que as bactérias boas gostam, elas se proliferam por conta própria, sem haver a necessidade de uma reinoculação pontual de probióticos. Se proliferando através dessa comidinha que é oferecida diariamente, através das frutas e dos legumes e dos grãos, essas bactérias se proliferam e automaticamente elas ocupam mais espaço no nosso intestino. E por competição, as bactérias ruins, que são aquelas que não gostam dessas fibras, desses alimentos saudáveis, elas vão começar a morrer. Então, considerando a cúrcuma como um importante pré-biótico, esses resíduos da cúrcuma que a gente ingere, principalmente em pó ou a raiz fatiada, colocada nos sucos, ela vai chegar intacta no intestino e lá as bactérias boas vão utilizar esses resíduos da cúrcuma que vai chegar lá, que não vão ser digeridos, como fonte pré-biótica, como uma fonte de energia para que elas se proliferem. Então você pode também corrigir uma disbiose a partir do consumo regular da cúrcuma. Um ponto que eu quero chamar a atenção aqui: pessoas que utilizam medicação de uso prolongado para tratar doenças crônicas, como por exemplo hipertensão, diabetes, são os casos mais comuns. Todas as medicações, assim como álcool, assim como outras substâncias, produtos que a gente passa na pele, produtos químicos que a gente se expõe diariamente, a maioria delas tem um metabolismo no fígado. Então o fígado ele tem um papel importante de transformar substâncias tóxicas, substâncias mais nocivas, em substâncias menos tóxicas para poder eliminar do corpo. Um papel aí importante do fígado é na metabolização de medicações. Então, eu chamo a atenção aqui para as pessoas que usam qualquer tipo de medicação de uso prolongado, inclusive você que tem doença autoimune, que faz uso aí dos corticosteroides, dos imunossupressores, pessoas em tratamento quimioterápico que tem câncer. É importante observar e ter cuidado na hora de quantificar, na hora de ver a dose de cúrcuma que você está usando diariamente. Então, nesses casos, o uso da cúrcuma em forma de alimento, de pó ou de raiz, não é contraindicado, não tem problema. Mas, por exemplo, o uso da cúrcuma em cápsula, em altas doses, não é indicado nessas situações de pessoas que estão usando essa medicação de forma crônica, porque a cúrcuma no fígado, ela vai inativar algumas enzimas que fazem essa biotransformação. Então, o que pode acontecer nas pessoas que estão utilizando essas medicações para doenças crônicas é que o uso excessivo da cúrcuma, principalmente na forma de suplemento, pode inativar algumas enzimas que o nosso fígado produz para fazer essa metabolização de medicações. Então, na pior das hipóteses, essa medicação que a pessoa está usando, ela vai perder a função, porque a cúrcuma vai inativar essas enzimas e essas enzimas estando inativadas, elas não vão promover o efeito ali terapêutico daquela medicação, porque essa medicação não vai ser metabolizada pelo fígado. Então, fiquem atentos
quem faz uso de medicação de forma prolongada, de forma crônica, para alguma doença que você está controlando, o uso de cúrcuma na forma de suplemento em altas doses, muitas vezes não é indicado nessas situações. Mas se você não usa nenhuma medicação crônica, se você não tem nenhuma doença crônica, se você está aí sabiamente fazendo prevenção de doenças através da alimentação e do estilo de vida, o uso da cúrcuma, tanto na forma de alimento quanto na forma de suplemento, é totalmente indicado. Você está indo pelo caminho certo. Fique tranquilo, fique tranquila. Outra função muito importante é a antioxidante. O que é uma função antioxidante? A gente já ouviu falar que vários alimentos que têm compostos bioativos, que são considerados alimentos funcionais, eles têm ação antioxidante. O processo antioxidante a gente já tem no nosso corpo naturalmente. A gente produz algumas enzimas que têm essa ação antioxidante que fazem uma proteção do nosso organismo naturalmente, independente da nossa alimentação. Mas é claro que essas enzimas que a gente produz, que têm ação antioxidante, elas vão se fortalecer, elas vão atuar de uma forma mais eficiente se a gente der a esse sistema antioxidante os nutrientes que ele precisa. Então, eu vou citar aqui, não só por conta da cúrcuma, mas alguns nutrientes isolados, como o zinco, o selênio, o magnésio, o manganês, são alguns dos micronutrientes, vitaminas e minerais, que são importantes para compor essa função antioxidante que o nosso corpo tem. Se a gente tem uma alimentação muito ruim, um estilo de vida muito ruim, muito negativo, muito prejudicial, a gente não vai ajudar essas enzimas antioxidantes que a gente já produz. Então, com o tempo, a tendência natural é que esse sistema não dê conta sozinho de toda essa bagunça e comece a haver o surgimento de algumas doenças que vão se agravar ao longo do tempo, como, por exemplo, o câncer, que é uma doença que tem uma base no desequilíbrio antioxidante. As doenças autoimunes, as doenças cardiovasculares e assim sucessivamente. Se a gente dá a esse sistema antioxidante, que já nos protege naturalmente, os nutrientes, os alimentos, os compostos bioativos que vão fortalecer esse sistema de defesa antioxidante, fortalecendo ele, a gente tem uma garantia de proteção para a vida toda. E uma vez que esse sistema antioxidante ele está fortalecido, ele está funcionando bem de forma adequada o tempo todo, a gente vai conseguir prevenir uma série de doenças crônicas, na verdade todas elas, sem falar de algumas questões de longevidade. Então você melhora o aspecto da sua pele, você melhora a saúde das artérias, prevenção de envelhecimento precoce, queda de cabelo, embranquecimento dos fios, que é um processo que tem um fundo genético importante, mas que também está muito relacionado ao estresse crônico. Então, quanto maior a sua proteção antioxidante através da alimentação, através desses compostos bioativos, menores as chances de você ter esse envelhecimento precoce. E o uso regular da curcumina vai fortalecer esse nosso sistema antioxidante que está naturalmente presente no nosso corpo. Outra função maravilhosa da curcumina, já com muitos estudos publicados que comprovam o efeito de proteção neurológica na prevenção de demência, de Alzheimer, de outras doenças neurológicas degenerativas, principalmente melhorando aí no nosso dia a dia a cognição, a memória, o foco. Quanto mais biodisponível a forma com que você ingere essa cúrcuma, e como eu citei no início do vídeo, se você associa com a fonte de gordura boa, se você associa com outros ativos como a piperina e a quercetina da cebola, você vai otimizar a absorção dessa cúrcuma lá no intestino e automaticamente todos esses benefícios que eu estou citando aqui, eles vão acontecer de uma forma muito mais fácil. E nessa parte da cognição e da memória já tem vários estudos que comprovam os benefícios na proteção, tanto a longo prazo na prevenção, quanto efeitos pontuais, muito interessantes aí na nossa rotina, principalmente quem tem uma demanda mental muito grande, quem tem vive num nível de estresse muito grande. Essa curcumina, o uso regular dela, vai fazer uma proteção neurológica muito legal. Na proteção cardiovascular, o uso regular da curcumina vai controlar triglicerídeos, colesterol total, vai reduzir o LDL, que é o considerado colesterol ruim, que na verdade ele não é só ruim, ele tem benefícios também. O problema é quando esse LDL ele se eleva ou ele se oxida. Por isso, o uso regular da curcumina, por ter ação antioxidante, vai diminuir o processo oxidativo do LDL. Diminuindo o LDL oxidado, a chance de haver complicação cardiovascular, obstrução de artéria é muito menor. Então, para quem tem hipertensão, para quem tem diabetes, resistência à insulina,
o uso da curcumina de forma regular, na forma de alimento ou de suplemento, é muito positivo também. Como analgésica, a curcumina é muito legal, muito bem aplicada em casos de enxaqueca, de dor de cabeça crônica. Lembrando que a dor de cabeça é um sintoma muito inespecífico, que pode ter várias causas. Por isso, não é legal você se automedicar ou tentar imaginar, adivinhar qual é a causa daquela dor de cabeça. Uma dor de cabeça crônica, ela pode ter vários fatores aí causais, como por exemplo, você não está com um horário regular para se alimentar, você passa muito do horário da refeição, você não está se hidratando adequadamente, de repente você está imersa num processo de estresse muito grande, isso pode piorar a dor de cabeça também. Outras questões emocionais podem causar dor de cabeça, então é importante que você identifique, se auto-observe, para perceber o que é que está causando de forma tão regular essa dor de cabeça. Mas o uso da curcumina aí vai ser um importante coadjuvante. O uso regular dela pode contribuir para controlar essas queixas de dor de cabeça. Além da dor de cabeça, um outro efeito analgésico interessante, por ser também anti-inflamatório, é no tratamento, na melhora das dores da artrite reumatoide e da fibromialgia. Sem falar na endometriose, que no protocolo do programa Autoimune Mulher que eu utilizo e minhas pacientes se beneficiam muito e os resultados são excelentes, são combinados formulações em que eu utilizo, dentre outros ativos que têm uma ação imunomoduladora, anti-inflamatória e antioxidante, a combinação de doses personalizadas da associação entre quercetina, piperina, curcumina, transresveratrol. Então esse combo aí no meu protocolo do programa Autoimune Mulher tem um efeito sensacional no tratamento das minhas pacientes que têm endometriose. Na proteção hepática, olha que maravilha, mais um benefício da cúrcuma. Se você tem resistência à insulina, se você está um pouquinho acima do peso, tem aquela gordurinha abdominal e identificou recentemente uma esteatose hepática ou a gordura no fígado, tenha muito cuidado, porque a esteatose hepática é uma doença silenciosa que evolui ali rápido, sem a gente perceber. Basta que você continue ganhando peso, continue ganhando gordura abdominal, que a esteatose evolui facilmente. E o grande problema da esteatose, que evolui silenciosamente, é que ela pode chegar a um quadro de cirrose, que é a esteatose grau 3. Essa esteatose grau 3, quando ela chega em situação de cirrose, ela passa a ser irreversível. E a curcumina já tem vários estudos que demonstram o uso regular dela nas pessoas que têm gordura no fígado, que ainda não se transformou em cirrose, ela vai atuar prevenindo o surgimento dessa cirrose, ou seja, ela vai proteger o fígado, evitando que essa esteatose evolua para a cirrose. Então, super indicado aí para as pessoas que têm gordura no fígado. Na modulação da imunidade, eu não poderia deixar de falar aqui do efeito da curcumina na modulação da imunidade, até porque o nosso foco principal aqui é doença autoimune. Quando a gente fala em modulação da imunidade, a gente não está falando em aumentar ou diminuir a imunidade. A gente sabe que na doença autoimune não existe uma elevação da função da imunidade. O que existe é um desequilíbrio, é um descontrole. Essa imunidade, ela está desordenada, desorientada, sem saber quem é que ela vai atacar. Por isso a autoimunidade. Como essa imunidade não está sabendo exatamente quem ela deve atacar, ela acaba atacando células saudáveis do próprio corpo. É um autoataque. Então, o que é que a curcumina faz nessa situação de autoimunidade? Ela vai trazer essa imunidade para um nível de equilíbrio. Vai evitar que ela fique muito exacerbada e também vai evitar que ela seja reduzida, que é o que acontece no uso de imunossupressores. Então, a gente percebe que o uso de imunossupressor ele vai apenas mascarar esse desequilíbrio, porque não tem como a gente conviver com um sistema imunológico abaixo do ideal. É isso que os imunossupressores fazem quando as pessoas que têm doença autoimune fazem tratamento com eles. Então, reduzir a imunidade não é a solução do problema da doença autoimune, porque se você reduz a imunidade, você fica vulnerável a viroses, a gripes, a outras infecções bacterianas, principalmente. Então, não resolve o problema definitivamente. O que se pode fazer, que é o que a nutrição faz através da modulação da inflamação, da modulação da imunidade, da modulação da saúde intestinal, é trazer essa imunidade para um equilíbrio, para que ela não fique muito reativa e nem abaixo do ideal. Ela vai ficar dentro do nível de normalidade, para que evite a continuação da doença autoimune e que, por outro lado, a pessoa continue também sendo protegida por ela. Ela não fique vulnerável, não fique imunossuprimida. E a curcumina vai ter esse efeito importantíssimo na modulação da imunidade nas pessoas que têm doença autoimune. Então, usar aquele shotzinho matinal, utilizar cúrcuma em raiz, em sucos, em shakes,
utilizar o pó da cúrcuma, sendo que esse consumo seja diário ou na forma de suplementação, em gotinhas lipossomais, ou em cápsula, em extrato seco, de qualquer forma, o uso regular dessa curcumina vai ser muito positivo para as pessoas que têm doença autoimune, que precisam trazer essa resposta imunológica para uma normalidade, diminuindo os sintomas da doença, diminuindo a progressão e, óbvio, o surgimento de outras doenças autoimunes. Então, vamos falar aqui agora das doses, das associações e algumas receitinhas que você pode utilizar com a cúrcuma no seu dia a dia aí, trazendo esse super alimento para a sua rotina. Para você ter uma ideia para se basear, uma colher de chá de cúrcuma em pó vai ter em média 3 gramas. E nessas 3 gramas você vai ter 95 miligramas de curcumina. A recomendação diária de curcumina, que é o composto bioativo presente na cúrcuma, que é o que vai de fato realizar todos os efeitos benéficos que eu citei aqui no vídeo, é em torno de 400 a 500 miligramas por dia. Então, observe que uma colher de chá de 3 gramas de pó vai ter uma quantidade muito pequenininha da curcumina, que é o ativo, em torno de 1/5 da recomendação diária. Mas é claro que o fato de você utilizar essa quantidade diária não quer dizer que não vai ter efeito nenhum, ou que vai ser um efeito muito insignificante. Muito pelo contrário. Se junto a esse consumo da curcumina diária, mesmo que seja em uma colher de chá, você tem um estilo de vida adequado, e aí entra uma alimentação saudável, evitar fumo, bebida alcoólica, fazer atividade física, dormir bem, gerenciar o seu estresse. Tudo isso em conjunto vai potencializar o benefício da curcumina, mesmo nessa quantidade de 1/5 da recomendação diária. Porque a gente tem que entender que nenhum alimento faz milagre, e com a curcumina não é diferente. Dentro de um contexto saudável, mesmo uma quantidade pequena como essa, de 1/5 da recomendação diária, você já vai conseguir colher dela todos os benefícios que ela tem, tanto na prevenção quanto na modulação dessas doenças. Então, considerando a quantidade aí de uma colher de chá, que tem em torno de 95 miligramas da curcumina, você pode utilizar essa colher de chá 2 vezes ao dia, num shot matinal. Qual é a sugestão de shot matinal? Você pode espremer um limão, que vai mascarar um pouco o sabor dessa cúrcuma, por isso que ele é tão indicado, além de ser uma fonte interessante de vitamina C. O limão também tem uma ação desintoxicante, que pela manhã é muito legal, porque a gente vai dar continuidade a esse processo de detoxificação que aconteceu durante a madrugada, durante o sono. Pela manhã é um horário interessante para a utilização de shots, que tem também uma ação detoxificante. Por isso que o limão é um componente aí super legal. Além do limão, a glutamina, que também vai ter uma ação na modulação da imunidade e também nessa questão de detoxificação, que é um aminoácido que atua no processo de detoxificação, que é legal que seja associado a esse shot pela manhã. Entra aí a curcumina em pó, nessa quantidade sugerida da colher de chá, associar a piperina em pó, porque como eu falei no início do vídeo, essa piperina vai potencializar a absorção da curcumina lá no intestino, e aí para você fechar com chave de ouro, algumas gotinhas de extrato de própolis, que nessa ação imunomoduladora pela manhã vai ser muito interessante, além da ação anti-inflamatória e antioxidante, e um veículo gorduroso, que nesse caso, pela manhã, eu acredito que combine mais uma quantidade de TCM ou óleo de coco, porque essa gordura vai também ajudar na absorção, na disponibilidade dessa curcumina lá no intestino. Então fica essa primeira dica aí interessante de utilização da curcumina, da cúrcuma em pó pela manhã. Se você tem a raiz da cúrcuma e não o pó em casa, que é o que eu recomendo mais, você pode ralar essa raiz em um ralador ali na hora do consumo e utilizar nesse shot matinal. Se você já não é tão fã dos shots, prefere sucos, eu vou te recomendar aqui no link da descrição o meu e-book sobre sucos. Lá você vai encontrar receitas de sucos para vários objetivos, desde regulação da função do intestino, sucos anti-inflamatórios, antioxidantes, sucos pré-treinos, várias receitas deliciosas. Vai lá no link da descrição aqui do vídeo e adquira já o seu e-book O Poder dos Sucos. Você vai ter lá disponível várias opções para você não enjoar e poder incluir esses sucos diariamente na sua rotina. Então, se você é fã dos sucos, dos shakes pela manhã ou dos smoothies, que lá também no meu e-book tem várias receitas de smoothies deliciosos, você pode utilizar a raiz da cúrcuma, só que nesse caso você vai liquidificar. Você pode fatiar 2 ou 3 pedacinhos e combinar lá com o suco da sua preferência e utilizar esse shake ou esse suco ou esse smoothie também pela manhã no lugar do shot.
Uma outra forma de consumo da cúrcuma, que você pode fazer 2, 3 vezes ao dia, até na forma de chás. Então, se você é aquele fã, aquela fã de chá, eu já te recomendo esse chazinho com a cúrcuma. Você vai ferver levemente 250 ml de água e colocar na xícara, já colocando também as 2 colheres de chá, que já vai totalizar aí em torno de 180 miligramas de curcumina. Nessa água já previamente fervida, você vai tampar e esperar uns 15 minutinhos. Você pode coar esse pozinho ou tomar com o próprio pozinho ali misturado no chá. Você pode mexer e tomar. Se quiser pingar umas gotinhas de limão, colocar um pouquinho de óleo de coco para adoçar, fica a critério, até porque todos esses componentes vão ajudar na absorção da curcumina, que é o princípio ativo aí da cúrcuma. Tomar essa xícara de chá 2 a 3 vezes ao dia. Já se você for utilizar a raiz da cúrcuma para fazer o chá, nesse caso, como ele é um tecido mais resistente, você vai precisar ferver. Então, para 250 ml de água, 3 fatias médias da cúrcuma raiz, você vai ferver ali durante uns 5 minutinhos, tampar e também desprezar esses pedacinhos e tomar esse chá 2 a 3 vezes ao dia. Você vai ter aí um chá gostoso para os momentos em que você está ali trabalhando, estudando, está relaxando, e que vai te trazer vários benefícios, todos esses que eu citei, na cognição, no controle do colesterol, da glicemia, na proteção hepática, ação anti-inflamatória, antioxidante e tantas outras. E eu já te peço, se você preparar qualquer receita dessas que eu citei, ou alguma outra que você já está acostumada a fazer, posta lá nos seus stories do Instagram e já me marca para que eu possa te repostar, dando essa ideia, essa opção de receita lá no meu Instagram para minhas outras seguidoras. Acessa por esse QR Code e já começa a me seguir lá no Instagram. Me marca lá na sua postagem nos stories com qualquer receita que você utilizou a cúrcuma depois de ter assistido esse vídeo. E para a gente finalizar, vamos falar aqui da utilização da curcumina em forma de suplemento. Hoje em dia no mercado, na internet, você encontra vários produtos de várias marcas. Tenha sempre o cuidado de buscar marcas de procedência, principalmente aquelas marcas que o seu nutricionista te recomenda, porque são marcas mais confiáveis, que já têm mais tempo de mercado, são marcas que têm uma pureza melhor, que não tem misturas. Isso vai garantir que você possa ter mais benefícios do uso dessa curcumina, que você possa ter um aproveitamento melhor dela no organismo. Então você pode utilizar a curcumina nessa dose de 400 a 500 miligramas por dia, lembrando sempre, se esse produto tem a combinação desses outros ativos que vão melhorar a absorção dela, melhor. Ou na forma manipulada. Manipulada a gente pode prescrever em forma de extrato seco, lembrando sempre, como eu citei no início, de fazer a associação com esses outros ativos que vão otimizar a absorção da curcumina, como a quercetina e a piperina, ou na forma de gotas oleosas lipossomais, que elas têm uma capacidade, uma concentração de curcumina até 10 vezes maior do que a curcumina em pó. Elas são veiculadas de uma forma em que elas ficam muito mais biodisponíveis e elas vão ter, obviamente, um efeito muito mais potente no organismo. A gente tem aí no mercado já patenteado alguns produtos que são veiculados em forma de gotas oleosas, que vai te ajudar a ter um efeito mais rápido, mais eficiente e em menor quantidade, porque a quantidade de gotas é muito pequena quando a gente vai comparar em relação à quantidade de cápsula quando você faz uso do extrato seco, manipulado ou pronto. Eu espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado a entender o efeito, todos os benefícios da curcumina, a importância de você incluir esse alimento no seu dia a dia, na sua rotina, e só lembrando que esse é o primeiro alimento da nossa série Super Alimentos, que começa hoje e que daqui para frente você vai ter aí uma série de vídeos onde eu vou trazer essa série de super alimentos, em que cada vídeo eu trago um alimento específico, explicando as funções, as recomendações, as formas de utilização, algumas sugestões de receita e de que maneira você deve utilizar esses alimentos diariamente para fazer tanto prevenção quanto modulação, principalmente das doenças autoimunes, e alimentos também que vão ser como coadjuvantes na modulação de problemas da saúde feminina. Então não perca a nossa série de vídeos Super Alimentos. Já compartilha com as amigas para que elas fiquem atentas, ative as notificações desse vídeo, se inscreva no canal, porque daqui para frente nessa série Super Alimentos vai ter muita novidade legal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.